Graças a Deus, estamos de volta. Um bom dia a todos. Se você está na sua casa, abra comigo no Salmo 124. E o tema nosso hoje, no nosso estudo, é o Senhor, nosso libertador. Em nome de Jesus, você que está em casa, o texto base é Salmo 124. Amém? Em nome de Jesus, mais uma manhã abençoada que estaremos ministrando a CBD. Se você está em casa, eu peço para você, humildemente, gentilmente, para você abaixar o aplicativo da Rádio Voz Amiga, para você estar nos acompanhando e também se inscreva no canal, no YouTube, Rádio Voz Amiga também, porque depois vai ser postado lá. Amém? O tema da lição de hoje é o Senhor, nosso libertador. O Senhor, vírgula, o nosso libertador. O texto base é o Salmo 124. Diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo 124. O objetivo da lição é mostrar para o aluno que, se confiarmos sinceramente em Deus, Ele não somente nos protegerá, mas nos livrará de todos os laços do maligno. Amém? Graças a Deus. Um salmo, mais um salmo de romagem. O salmo de romagem, eu sempre tenho falado aqui, do Salmo 120, pastor, ao Salmo 134, são salmo de romagem. Romagem é salmo de peregrinação espiritual, que as pessoas sempre lembram, sempre cantam na sua peregrinação. As pessoas cantam, louvam a Deus através desse salmo para que possam lembrar das grandezas de Deus. Então esse salmo não é diferente. Deus, ele se apresenta nas Escrituras não somente como Salvador, mas também como protetor e como libertador. Então Israel, se você for parar para analisar esse salmo, Israel foi uma nação que sempre teve inimigos. Sempre teve inimigos. Os assírios, os babilônicos, os egípcios, os caldeus, os midianitas, os filisteus. Foi uma nação que sempre teve inimigos, e inimigos muito mais poderosos do que a nação de Israel. Só que Israel, por ser uma nação pequena, muitas vezes inferior às outras nações em questão em poder bélico-militar, sempre confiava em Deus, porque foi uma nação escolhida. Então, o que essa lição de hoje nos traz à memória? Não importa se você seja a minoria do lado de Deus sempre será mais forte. A minoria do lado de Deus sempre será mais forte. Então esse salmo é um salmo que fala sobre libertação, que apresenta o Senhor nosso Deus como libertador, porque Ele é o nosso libertador. Mas libertar do quê? Israel era uma nação cheia de inimigos. Então, às vezes, quando essa nação levava Israel cativo, eles clamavam a Deus, clamavam o socorro do Senhor, e Deus ia lá e libertava o povo. Agora, hoje, na nossa vida, nós precisamos ser libertos do quê? Do que o homem precisa ser liberto? Nós temos 3 inimigos, pastor: o mundo, o diabo e a carne. Então nós precisamos ser libertos do poder do pecado. Nós precisamos ser libertos do quê? Do reino das trevas, porque embora antes de nós conhecermos a Deus, antes de Jesus nos chamar, porque a Bíblia diz que não foi eu que escolhi, foi Ele que nos escolheu. Vocês me amam? Sim, porque eu vos amei primeiro. Então a obra da libertação, ela começa em Deus. Não só da libertação, da salvação, começa em Deus. Então quando Deus nos chama, o propósito de Deus é um só.
é nos salvar, é nos libertar, é nos transportar das trevas para a sua luz, porque antes nós fazíamos parte do reino das trevas. Hoje nós fazemos parte do reino da luz. Então, a proposta do Evangelho é esta, dos Salmos também. É nos conferir, nos dar o entendimento de que nós precisamos de libertação. Então, o primeiro passo que a pessoa tem que ter para poder receber a libertação, pastor, que vem de Deus, é ter humildade. É reconhecer. O que é humildade? Humildade é a pessoa sentar, ela ouvir as pessoas, ouvir os outros. Ela reconhecer que precisa melhorar, que precisa de mudança. Humildade é você parar, é você olhar para dentro de si e ver que você não consegue se libertar a si mesmo. E eu preciso de um poder maior. Eu preciso que Deus estenda a tua mão e venha ao meu encontro. Então, o primeiro passo da libertação é reconhecimento. É ter humildade, parar e ouvir. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa humilde. É uma pessoa que reconhece que precisa mudar. É uma pessoa que reconhece que ela, por si só, ela não consegue se libertar, porque nós sozinhos, nós não conseguimos trazer a própria libertação para a nossa vida. Nós precisamos de Deus. Então, quando nós reconhecemos que nós somos pó, que nós somos cinza e que nós precisamos andar no caminho da luz, você pode ter certeza que Deus vem ao nosso encontro. Amém, pastor? Amém. Isso é realidade, né? Porque para nós sermos libertos, conforme o cooperador acabou de dizer, humildade, reconhecimento do seu próximo, né? Cada um de nós precisamos, principalmente de Deus, né? Porque que quando Jesus partiu ao Pai, ele falou assim, eu não deixarei vos órfãos, deixarei o quê? Um consolador, o meu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado. Então nós devemos ter esta humildade, pedir a Deus que venha nos ajudar através do teu Espírito Santo, de nós reconhecer o nosso erro. Infelizmente, muitas pessoas nos dias de hoje, graças a Deus, Deus tem nos dado muita oportunidade de falar do amor de Deus no meu trabalho, e assim eu falo para as pessoas das oportunidades que Deus tem dado. Fala para eles, para você mudar, você precisa querer, né? Não bater no peito, não, eu não preciso de ninguém, não preciso de Deus, né? Então nós temos que ter essa humildade de reconhecer o nosso erro e procurar ter força de mudança, né? Mesmo Deus querendo realizar algo na sua vida, Ele vai respeitar as suas decisões. Estava comentando até ontem para uma pessoa, né, sobre o livre-arbítrio que Deus tem dado para cada um de nós, né? Deixou cada um de nós. Foi lá na igreja sexta-feira, né? Eu falei assim, irmãos, ontem, né? Falei assim, irmãos, se a partir de hoje eu quiser não ser mais cristão, não ser mais pastor, eu coloco o microfone aqui e vou embora, né? Jamais Deus vai ficar chorando, pastor Ciro, eu preciso de você. A obra dele vai continuar, quem vai perder? Sou eu. Na primeira oportunidade, o adversário vai agir sobre a minha vida ou vai fazer uma armadilha lá na frente para ceifar a minha vida, né? Então nós temos que ter essa humildade. Eu preciso de Jesus para me mudar, né? Infelizmente, as pessoas nos dias de hoje também, ela quer se justificar, não querendo, dando a Deus esta liberdade, né? De ser humilde, de reconhecer o erro, falar, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu vim com a tradição da minha família, ou do meu pai, na parte paterna ou materna, eu vou ser assim, porque alguém da minha família é assim, eu nasci assim, né? Então a pessoa não pode pensar dessa maneira, de maneira nenhuma, né? Porque Jesus, a Bíblia é bem clara, que ele veio 100% homem e 100% Deus. Ele mostrou para mim e para você que o ser humano, ele tem capacidade de mudar a partir do momento que ele dá o lugar para o Espírito Santo de Deus, né, cooperador? Com certeza, concordo, pastor, plenamente.
E esse salmo aqui é um salmo que, do versículo 1 ao 5, o sacerdote, o levita, ele cantava, e do 5 ao 8, se não me falha a memória, toda a nação repetia. Do 5 ao 8, a nação é como se fosse um salmo de perguntas e de cântico, né? O sacerdote cantava e a nação toda ali, ela correspondia. Então, se você for analisar, Israel, o pai dos judeus é Abraão. Desde Abraão até nos dias de hoje, Deus preservou a nação de Israel, tanto de inimigo que Israel teve, no passado e hoje. Hoje, Israel, se não me falha a memória, o ditador iraniano, ele deixou bem claro, a intenção dele é varrer Israel do mapa. Inclusive, ele está desenvolvendo um armamento nuclear, o Irã. Não só o Irã, o Iraque, a Síria, Israel ali é rodeado, se você for ver a geografia de Israel, é rodeado de inimigo, mas até hoje, Deus, dentro dos tempos bíblicos, até hoje Deus preservou Israel, libertou Israel dos seus inimigos. Então olha o poder de Deus, aquilo que eu falei aqui, Deus é poderoso, a Bíblia diz que é para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos e pensamos. É que as pessoas nos dias de hoje estão perdendo a fé. Estão se apostatando, pastor, estão voltando para trás. Deus não tem causa perdida. Para Deus não existe algo descartável. Quando Ele quer libertar, quando há sinceridade no coração, Deus quer trabalhar na vida da pessoa, Deus quer libertar, Deus vai até um encontro e faz, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Agora, outra parte interessante que eu estava vendo lá em casa foi a Guerra dos 6 Dias. Se me falar a memória, é 1967. De 5 a 10 de julho, junho, uma coisa assim, se não me falha a memória. Juntou, se não me falha a memória, um monte de países, a Síria, Paquistão, Cisjordânia, Egito, um monte de país, pastor, um monte de país com poder bélico-militar estrondoso. E o propósito deles era o quê? Varrer Israel do mapa também. Porque Israel foi criado como nação em 1948. Inclusive, o último a votar lá, o voto praticamente o mais preciso de todos foi do brasileiro Oswaldo Aranha, que votou nas Nações Unidas para a criação do Estado de Israel. Inclusive, lá em Jerusalém tem uma praça com o nome dele, Oswaldo Aranha, brasileiro. Então, depois da criação do Estado de Israel em 1948, enfureceu os países vizinhos. Então, juntou ali vários países inimigos de Israel, que inclusive são até hoje, para poder destruir Israel. Só que Deus, como é o libertador de Israel, deu estratégia. Israel sozinho. Deus deu estratégia para os generais de Israel. Eles foram e atacaram, fizeram um ataque preventivo. Pastor, em 3 dias eles já tinham tomado praticamente o Sinai, as colinas de Golã, ali naquela região. Eles já tinham praticamente 72 horas, em 72 horas, praticamente 3 dias, já tinham tomado praticamente metade da área ali que o inimigo tinha ocupado. E, em conclusão, a guerra de 6 dias, porque em 6 dias Israel venceu praticamente todos os seus inimigos. Eu te pergunto, da onde que veio essa libertação? O braço humano, por si só, ele não consegue. Jamais, né? Jamais. Outro fato que me leva a entender é Gideão. Que passagem maravilhosa. Deus, quando chamou Gideão falou assim, mas eu sou o mais fraco da casa, sou o menor da casa de meu pai, a minha tribo é a menor de Israel. Então Deus não está perguntando se você é pequeno, se você é grande, se você tem poder, Ele está te chamando. Porque a responsabilidade maior de poder quebrar o poder das trevas está na mão de Deus. É Ele que faz a obra no mundo espiritual. Quando Deus chamou Gideão, Deus falou a você, era uma multidão ali, os midianitas eram um exército daquela época maior. Deus falou assim para Gideão, você vai ferir os midianitas como se fosse um homem só. Olha a vitória que Deus nos dá. Então isso aí me leva o quê? Que eu tenho que continuar crendo. Eu tenho que continuar olhando para frente. A Bíblia diz que não é para eu não posso olhar para a direita e nem para a esquerda, eu tenho que olhar para o meu libertador, porque a libertação está nas mãos de Deus. Quando você olha para os evangelhos, todos aqueles, pastor, que foram até Jesus,
com espíritos imundos, espírito maligno, com doença grave. É aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, aquela mulher que andava encurvada 18 anos, o cego de nascença, é aquele que era coxo, que não andava desde nascença. Jesus libertou todos, independente de qual seja o problema. Deus, Jesus, ele não veio para ser a resposta para os meus problemas. Ele é a resposta. Ele não veio para trazer, ele é a resposta. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo que a minha libertação está próxima. Então, quando eu estava falando de humildade, é que você tem que sentar e fazer uma análise da sua vida. E ver, olha, eu preciso mudar, eu não tenho... Quando Deus me chama, não é para me examinar os outros. Apontar o dedo e falar, fulano precisa de libertação e eu. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para dentro do meu coração. O propósito é esse. Aquilo que eu estava conversando com o senhor no carro ali. Não importa se o outro errou. Prestamos conta somente do nosso coração. É verdade, porque naquele dia a gente que tem que prestar conta. Não vamos querer questionar, né? Às vezes falar assim, Senhor, o meu irmão fez porque eu fui, porque eu vi ele fazer. Jamais, se ele fez, é ele com Deus. Então nós temos que um dia prestar conta com o Senhor dos nossos atos, dos nossos delitos. E isso que é importante. Isso que Deus não terá culpado por inocente. Não tem culpado pelo inocente. Então Deus, ele chama cada um de nós. Né? A porta está aberta para todos. Mas só que você tem que querer. Você tem que querer a libertação. Eu sempre costumo dizer para a igreja. A libertação é a mesma coisa da salvação e dons espirituais. Você tem que querer. Deus tem para todos. Né? Mas só que você tem que querer. A atitude é sua, a ação é sua. Então você tem que querer ser liberto. Não importa qual área que você precisa, né? Porque o Senhor nosso Deus, ele chamou a todos, né? Todos os seres humanos, né? Então você tem que decidir a sua vida, né? Na presença de Deus para ser liberto, né? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu sempre costumo dizer também que o nosso Deus é o Deus das causas, amém, impossível. Né? Então Deus, ele tem poder para agir na vida de cada um de nós. Então basta você querer que ele vai começar a trabalhar. Né? Você que está ouvindo nesta manhã, né, que precisa ter uma resposta, que às vezes você pode até... há muitos dias, ou meses, aguardando uma resposta da parte de Deus sobre libertação. Então, Deus tem poder para realizar isso na sua vida. Então, é somente você abrir. Não importa o que você fez, aonde você está, dá o primeiro passo para o Senhor, que Deus vai realizar o sobrenatural na sua vida. Amém. E o Salmo, ele diz, o Salmo diz assim, numa parte aqui do versículo, diz que os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos, né? Se o Senhor não fosse conosco. E quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido. E sobre a nossa alma teria passado a torrente de águas impetuosas sobre a nossa alma. Então, o salmista aqui ele usa uma metáfora. Aqui a água, né, torrentes, está falando aqui de problemas. Isso aqui, pastor, é uma retrospectiva, é uma lembrança da travessia do Mar Vermelho. Porque olha, torrentes aqui, torrentes é o que cai em grande quantidade, a fúria das águas ali. Que quando Deus chamou Moisés para poder fazer a libertação, depois de 430 anos no Egito, Deus falou assim, agora eu vou libertar o meu povo e ouvir o clamor. Então Deus fez muitos sinais, Deus fez muitas maravilhas. O povo viu a grandeza, a mão de Deus até então ali. E esse salmo aqui é um salmo de retrospectiva. Quando nós olhamos para trás e nós vemos o que Deus fez por nós e faz e continuará fazendo, isso aí gera no meu coração gratidão e fé. Porque olha o que nós éramos atrás. Eu lembro quando eu fico até meio emocionado, fico muito feliz por ser congregando com o pastor, porque o pastor é homem de Deus.
O senhor vai lembrar quando a gente estava conversando sobre aquela evangelização que a gente fazia de madrugada. Eu lembro que o senhor falava, até hoje, isso tem mais de 20 anos, né, pastor? Eu lembro que o senhor falava assim, vocês não estão vendo nada, mas no mundo espiritual existe está acontecendo praticamente uma guerra, existe muitas batalhas no mundo espiritual. E eu vejo que isso é verdade, que as pessoas não veem. Por que as pessoas não veem? Porque a Bíblia diz que o Deus desse século, se me falha a memória, está lá em 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século cegou-lhe o entendimento, para que não veja a luz do Evangelho. Porque o que faz com que eu possa ver é a palavra de Deus. Porque Jesus disse, lá em João 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o único que pode te libertar é Jesus Cristo. Não tem. A religião ela muda a sua veste. Essa é a verdade. A religião, ela maqueia. Ela pode mudar ali o exterior, mas o coração, o novo nascimento, um novo coração, só o Evangelho que gera vida. Quando Jesus começou seu ministério, está ali, se me falha a memória, em Mateus 4:12 em diante, quando ele começou a pregar, depois da tentação, quando ele começou a pregar ali, exercer o seu ministério, a pregar o Evangelho, chamando homens ao arrependimento, a Bíblia diz que a todos aqueles que estavam assentados em trevas, viu uma grande luz. E todos aqueles que estavam à beira da sombra da morte, a luz brilhou. Então o Evangelho trouxe o que para eles? Trouxe visão, trouxe entendimento, porque as escamas caíram. Então o Evangelho, aonde que o Evangelho chega, Jesus chega. E o propósito é esse, não é só salvar. Porque Deus não vai salvar uma pessoa de qualquer jeito. A pessoa precisa ser liberta, a pessoa precisa crer. Reconhecer que Jesus Cristo é o único libertador. Porque o Evangelho é o único que tem poder, pastor, a palavra ela é viva. A palavra ela é poderosa. Então, o Evangelho, que é as boas novas, é o único método, é o método que Deus usa para quê? Para quebrar o poder do pecado no nosso coração. Tem uma passagem que eu gosto muito, é uma passagem até, pastor, minha controversa para alguns. Está lá em Efésios, que diz assim, que ele levou cativo o cativeiro. Então, essa passagem é uma passagem maravilhosa, é uma passagem que gera um pouco controvérsia. Mas eu vejo assim ali, em Efésios 4, se não me falha a memória, eu vou até ler aqui, para mim não falar bobeira. Né? Efésios 4, deixa eu abrir aqui. Você que está em casa aí, abra a Bíblia comigo. Efésios 4, deixa eu ver aqui. Aqui, 4:8. Diz assim, por isso diz, Paulo falando de Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa essa passagem? Levou cativo, vou focar no levou cativo o cativeiro. Mediante a sua crucificação e ressurreição, Jesus ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu tudo, venceu o inferno, tudo. E em triunfo, devolveu a Deus aqueles que antes eram pecadores e prisioneiros de Satanás. Então, o destino de Satanás foi selado na cruz. Acabou. Então, se você crê em Deus, você pode ter certeza que você está liberto. Crê, aquilo que eu sempre falo, crê em Deus, não é, eu acredito em Deus, falar isso da boca para fora. Não. Crer mesmo no grego é render-se a Deus, é entregar a vida, é entregar o coração. Senhor, eu não posso, é reconhecimento, eu não posso mudar o meu destino, eu não tenho poder de sair deste calabouço, deste aprisco, desse abismo, eu não tenho. Então, quando você reconhece, entrega a sua vida na mão de Deus, você pode ter certeza que o Senhor, o nosso libertador, ele vem ao nosso encontro, porque tudo foi vencido. Tudo aquilo que te oprimia, tudo aquilo que era contra você, tudo aquilo que te colocava praticamente para baixo, foi vencido. Jesus venceu tudo, toda a maldição. Toda a maldição foi levada na cruz.
Então, hoje, na verdade, se as pessoas ainda são prisioneiras, pastor, de Satanás, é porque não sabe que o Senhor é libertador, que Deus liberta. E Ele pode fazer, pode ter certeza. Então, é só ter humildade, reconhecimento, se apegar com Deus, a palavra, porque o que liberta, aquilo que eu falei, a religião, ela não tem poder de mudar a tua vida, ela muda rotinas. Ela vai mudar sua rotina. Mas a alma, a vida, é só a palavra. Porque é o que Jesus também disse. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Amém. E a verdade é Cristo. Amém. A verdade é o próprio Jesus. Amém. Então, esta mudança ela tem que, conforme o cooperador já disse, não no exterior, mas sim no interior. Porque às vezes estou com 27 anos, acompanha aquela pessoa mais de meses, às vezes até ano, e você não vê uma mudança dela de dentro para fora, né? Continua com aqueles mesmos costumes que nem as pessoas dizem, né? A minha mãe é assim, a meu pai é assim, o fulano é assim, o cicrano é assim, a minha bisavó, o avó, e continua aquela mesma pessoa, né? Natural. Não procura ser uma pessoa espiritual, ter uma mudança de vida, né? Pedir que o Espírito Santo de Deus venha mudar a vida da pessoa. Tem que ter mudança, né? Para você falar que de Cristo, a pessoa tem que ver algo diferente na sua vida, né? É que nem exemplo que eu tenho lá no meu trabalho. Às vezes qualquer coisa que acontece, né? Alguma matéria nas redes sociais sobre cristão, algum escândalo ou outras coisas mais, as pessoas já vêm já com a matéria na mão mostrar, ô pastor, aqui, ó, tá certo ou tá errado? Que negócio é esse? Né? E às vezes, eu como pastor, né, às vezes quem fica com vergonha é eu, mas tem que dar uma resposta para eles. Tem que dar uma resposta daquilo que eles estão perguntando, né? Mas tudo isso está dentro da palavra do Senhor, né? Tem que haver, mas a Bíblia diz, ai daquele de onde vier o escândalo, né? O ai de Deus já dói na nossa costela, né? Então nós temos que procurar cada dia se aperfeiçoar mais na presença do Senhor, dar o lugar, ser humilde, dando lugar, falar, Espírito Santo de Deus, aonde eu estou errado, aonde está a minha falha, aonde eu preciso ter esta libertação, em qual área que eu preciso mudar, amém? Então você pedindo isso aí, sendo humilde de pedir ao nosso Deus, ao Espírito Santo de Deus, com certeza Ele vai conceder, Ele vai te ajudar. Aí você vai ter força de você vencer. Amém. Falando dessa passagem aqui, pastor, da travessia do Mar Vermelho, porque esse salmo aqui é uma referência àquilo, uma lembrança de que a mão de Deus foi com eles no passado. Deus foi, Deus é atemporal. Então, o tempo foi criado para mim, foi criado para nós. Por isso que a Bíblia diz que há tudo um tempo determinado debaixo do sol, tempo para nascer, para morrer, para rir, para chorar, tudo. Agora, Deus não, Deus é atemporal. Então, ele não se limita a tempo e espaço. Então, quando a gente olha nessa passagem aqui, que Deus faz com que o povo lembre da retrospectiva daquilo que Deus fez no passado, quando Deus tirou o povo do Egito com mão forte, quando chegou no praticar de Israel, do Egito, a Canaã, se me falha a memória, se você for colocar no Google Maps aí, foi colocar a pé, antigamente era assim que fazia, acredita-se que foi ali a Bíblia, 600 mil homens a pé, né? 600 mil homens de pé, fora mulheres e crianças. Então, alguns teólogos acreditam ali em 3 milhões de pessoas. Não é fácil tomar conta de 3 milhões de pessoas. Mas o caminho para chegar até Canaã era 6 dias. E essa jornada durou 40 anos. Por quê? Por causa da obstinência do povo. Porque o povo, quando saiu do Egito, queria voltar para trás. Quando estavam no meio do caminho, eles começaram a reclamar, começaram a murmurar. Falaram assim, pelo menos aí no Egito a gente tinha cebola, tinha comida. Então eles estavam reclamando, depois de terem visto as grandezas de Deus, pastor. É verdade. Né? Olha como que as coisas são. Então, a questão aqui é o seguinte, Deus, Ele nos tirou do Egito. O Egito ele quer nos alcançar.
Essa é a verdade. O velho homem, ele ainda é vivo. Quando eu falo que o Senhor é o nosso libertador, tem muitos teólogos, eu não sou teólogo, né? Eu sou estudante do Evangelho, eu compartilho. Mas eu vejo umas linhas teológicas, pastor, meio complicada, porque fala assim, Deus te libertou do pecado. Não, Deus não te libertou do pecado, Ele te libertou do poder do pecado. Foi para isso que nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo ele foi nos dado para quê? Para que você possa vencer. Para que você possa subjugar o pecado e vencer esse poder, porque o poder do pecado ele foi quebrado. Agora o pecado ainda está em mim, está na minha carne. Então, se eu der lado... É briga constante que a Bíblia fala. É briga constante. Né? Aí, entre o Espírito e a carne. Entre o Espírito e a carne. Então, por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Porque não adianta eu sair do Egito. O problema não é sair do mundo. Só que o mundo... as pessoas precisam entender o seguinte, pastor. Isso aqui é uma visão minha, tá? É um estudo meu, uma visão minha. O mundo não é o que está fora da igreja. O mundo é um espírito. O mundo é um sistema. Então não adianta, porque tem pessoas que estão na igreja, estão dentro da igreja ali no templo, congregando, mas o mundo está dentro delas. Então não é, a questão é a seguinte, não adianta eu sair do mundo. Deus me tirou do mundo. E o mundo? Tem que sair de dentro de mim. O Espírito Santo foi nos dado para isto. Para que nós possamos o quê? A vencer o maligno. Para que nós possamos olhar para frente. Ele que nos dá força. A Bíblia diz que ele nos assiste nas nossas fraquezas. Então, o problema é este. O mundo é um sistema. Porque a pessoa está na igreja, glória, 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 mas está cheia de mundo dentro de si. Não adianta, pastor, eu tomar café com o diabo e querer jantar com Cristo. É verdade. Não adianta, ou é uma coisa ou é outra. Quando Jesus ele se apresenta como libertador, ele diz, seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a pessoa, quando ela é liberta, ela é livre, ela tem que continuar na luz, ela tem que olhar para frente, ela tem que estar em constante oração e leitura da palavra, porque o evangelho que transforma boas novas é que faz, que gera em mim, no meu coração, uma nova vida. Então eu tenho que andar na luz. Porque o mundo, aquilo que eu te falei, que eu estou dizendo aqui, é um costume, é um espírito que gera costumes e vontades na minha vida, na minha carne, contrário à palavra de Deus. É por isso que as pessoas, às vezes, elas são convencidas e não convertidas. Então, isso aí precisa o quê? De eu sentar, reconhecer, orar e ver que realmente eu preciso me libertar, eu preciso de libertação e buscar essa libertação que vem de Deus, porque o único que pode fazer isso, não tem outro meio. Não tem. É por isso que eu sempre falo, o maior milagre no Evangelho, pastor, você não vê Jesus ficando maravilhado quando uma pessoa era liberta com espírito maligno, de espírito maligno, e nem Jesus ficou impressionado quando um coxo ou um cego era curado. Jesus ele ficou mais impressionado quando a Bíblia diz que ele ficou maravilhado quando a pessoa chegou nele, cria aquele centurião de Cafarnaum. Ele falou assim, nossa, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Então, quando você crê, você reconhece que precisa de mudança, quando você olha para trás e vê, puxa, né? Olha o que eu fiz, olha que eu fiz coisas erradas, eu fiz coisas que desagradam a Deus, e reconhece e olha para frente, você pode ter certeza que Deus fica maravilhado, porque aquele centurião, ele creu assim, não precisa... Olha só, ele reconheceu que Jesus não precisava ir na casa dele. Não precisava ir na casa dele. Bastava uma palavra. Então Jesus falou uma palavra, a Bíblia diz que naquela mesma hora o seu criado ficou o quê? Ficou curado. Jesus ficou maravilhado por causa da fé. Então a gente tem que crer. Tem que crer verdadeiramente. Você pode ter certeza que sereis livres. Ele só chegou e falou. Você vê, a palavra que Jesus falou, que é o Evangelho, que é a própria palavra, foi que trouxe libertação para aquele criado daquele centurião. Jesus ficou maravilhado. Ficou maravilhado. Então, isso aí a gente tem que reconhecer. É o reconhecimento que
que nós temos que ter, que o Senhor é o único que pode trazer a libertação para a nossa vida. Não tem outro meio. Se a pessoa ficar buscando outros meios, desculpa, mas você não vai encontrar. Porque o Jesus da Bíblia, se o Jesus que você conheceu não mudou a sua vida, não te libertou, o Jesus que você conheceu não é o da Bíblia. É verdade. Tem que ter mudança, né? Tem que ter mudança. Essa atitude de mudança a cada dia, né? Se aperfeiçoar mais na presença de Deus. E às vezes as pessoas também precisam também de pedir, de ser humilde também, pedir ajuda. Às vezes você não está conseguindo sozinho, às vezes a pessoa não consegue sozinho, né? Pedir ajuda para o seu pastor, para o seu líder, para uma pessoa que você tem confiança, né? Pedir ajuda, isso é tão lindo, porque nós precisamos de ajuda, não somente no rumo cristão, em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, em qualquer lugar, nós precisamos de ajuda, nós devemos ser humildes de reconhecer que nós precisamos aprender, que nós precisamos de ajuda, né? De pessoas nos ajudando, às vezes na oração, na intercessão, né? Ajuda numa campanha, amém? Naquilo que for necessário, naquela área que a pessoa está precisando de ter um esclarecimento. Então a pessoa tem que ser humilde. Às vezes, se nós colocarmos dentro de nós a soberba, não, eu não preciso de ajuda de ninguém. Então isso você está dando o quê? Uma ousadia, está dando uma brecha para o adversário. Porque Pedro ali diz que ele está ao nosso derredor. Graças a Deus que ao nosso redor está o Espírito Santo de Deus. Ele está no nosso derredor, querendo o quê? Achar uma brecha na vida de cada um de nós. Não é somente membros, não, até na vida dos obreiros. Obreiros, pastores, quem, né? Ele não respeita ninguém. Se eu dar uma brecha, estou aqui fazendo essa programação, se eu dar uma brecha na minha vida e deixar que o inimigo, que o adversário venha agir na minha vida, né? Ele vai fazer, não é porque eu sou pastor que eu estou 100% guardado, né? Se eu não colocar, amém, a minha comunhão com Deus, né? Então ele respeita o quê? Uma pessoa humilde, uma pessoa que está sempre buscando a Deus, comunhão com Deus na oração, no jejum e principalmente na vigilância, né? Vigiar, olhar e vigiar. Às vezes a pessoa só ora, e esquece de vigiar, de olhar e vigiar. É onde que o inimigo vem, né? Consegue êxodo na vida daquela pessoa. Tem esse exemplo tão grande aí, né? Sobre essa passagem do Mar Vermelho, né? O pessoal vira ali, se a pessoa, se eu e você contemplasse o que Israel contemplou com os próprios olhos carnais, as pragas que foram enviadas, aquele mar, né, se abrir através do poder de Deus, você passar aquele mar em terra seca, né, ver as grandezas que Deus fez, e a pessoa não ter uma mudança, ficar murmurando, reclamando, né, sabendo que tudo está no controle do Senhor. Se o Senhor quiser mudar a minha vida nesse exato momento, de qualquer um do ser humano, ele muda. É questão de segundo, milésimo, né? Então, isso que nós devemos atender, crer, né? Acreditar na palavra do Senhor, que o nosso Deus, ele é a verdadeira palavra, né? Ele cura, ele liberta, ele restaura, né? Então, isso que Deus quer realizar na vida de cada um de nós. Verdade. É uma coisa interessante de se notar quando o senhor está falando do Mar Vermelho, a perspectiva que a gente tem, a visão que nós temos é que Deus abriu o mar um caminho só. Um caminho e todo só. mundo passa. Não, Então, é que nós temos. Só que no estudo judaico, eu estava vendo essa semana, estudo judaico, isso aí não é eu que estou falando, estudo judaico. Na Kabbalah lá que eles falam, que é um livro lá um livro judaico de doutrinas, diz que Deus abriu 12 caminhos, um para cada tribo. Então, a tribo que passava de um lado via outra tribo. Então, a gente via, estamos juntos. Então, eles viam que estavam indo praticamente, aquele foi uma espécie de guia, eles viram que estavam indo na mesma direção. E diz também que a água do Mar Vermelho, ela ficou potável, eles podiam tomar porque estavam com sede. E o chão também, que era pastoso, que era um lamaçal,
Eles dizem que Deus fez com que o chão se tornasse uma rocha, porque tinha crianças, então tinham dificuldade animais para poder passar ali. Então Deus ele se mostra não só como libertador, mas como provedor, como ajudador, como redentor, como salvador. Eu sempre falo aquilo, quando nós pregamos Jesus, somente Jesus, só Ele, teremos pregado tudo o que as pessoas precisam ouvir. Só Ele, nada mais. Porque nele, pastor, nós temos tudo que precisa. E aquilo que eu disse, ele não veio para trazer a resposta, ele veio para ser a resposta da nossa vida. Então ali foi um milagre, aquilo que o senhor estava dizendo, que eles viram coisas que, sabe, extraordinárias, aquilo ali foram coisas milagrosas que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Imagine você diante daquele mar, você vê a mão de Deus abrindo aquele mar, você passando enxuto e saindo do outro lado, e o Egito atrás. A Bíblia diz que a coluna de fogo para iluminar a noite e a coluna de nuvem para poder fazer a sombra ali, né? Então Deus, ele praticamente não deixou que o Egito visse Israel à frente. Eles ficavam mandando flecha, mas não estava vendo. Porque escureceu ali, o dia ficou noite. Você pode ver nas escrituras. Então isso aí mostra o que? A providência de Deus. Deus se mostrando ali como o nosso Salvador, sabe? E aquele Deus é o mesmo hoje. Se naquele tempo Jesus, olha só, naquele tempo, Deus ali estava com Israel numa coluna de nuvem, de fogo e uma coluna de nuvem de dia, imagine hoje que nós vivemos, porque o mundo ele se divide assim, antes e depois de Cristo. Nós hoje temos muito mais privilégio, nós não vimos, pastor, o que eles viram, mas eles também não sentiram o que a gente sente, porque eles tinham, Deus era com eles, mas de outra forma, de forma externa. Hoje não, hoje Deus mora em nós, Deus mora dentro de nós. O privilégio que nós temos hoje, né? É gigantesco o privilégio. Então nós não podemos vamos continuando aqui, nós não podemos como é que eu posso explicar melhor para as pessoas poderem entender? Nós não podemos, Jesus disse que bem-aventurados que não viram e creram. Então nós temos que acreditar e ter certeza que nós temos esse privilégio também, não de ter visto aquelas coisas no passado, mas porque Deus continua atuando nos dias de hoje. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A Bíblia diz que Ele era, aquele que é e aquele que há de ser. Então Ele continua operando maravilhas da mesma forma, sabe? Então vamos continuar aqui, né? Pastor, vamos pular aqui para 2. Nós não estamos sozinhos nessa peregrinação. Continuando o salmo aqui, ó. O salmista emprega uma impressionante figura de linguagem para ilustrar a dimensão do perigo, aquilo que eu estava dizendo aqui, que os teria assolado sem a intervenção divina. Vejamos, as águas nos teriam que submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. A maioria dos livramentos que Deus nos dá nem podem ser percebidos. Aí, ó, outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, às vezes você não vê, você não percebeu, mas Deus te libertou, Deus te trouxe um livramento naquele dia, só que não chegou no seu entendimento. Um exemplo disso eu pego Pedro. O diabo tinha pedido a vida de Pedro para Jesus. Pedro não percebeu. Então Jesus livrou ele, libertou. O que Jesus falou para Pedro? O diabo me pediu para te peneirar. Em outras palavras, colocar você na peneira, não existe nada que presta em você. Mas eu roguei por ti. Então seja grato a Deus, porque você pode ter certeza, você está vivo. Você está vivo. Deus te acordou nesta manhã. Você tomou café. Você vai almoçar daqui a pouco. Pastor, isso aí é a manifestação da graça de Deus. Uma coisa que eu chega até a arrepiar, uma coisa que eu não consigo entender hoje na igreja, é as pessoas que só querem ver Deus, pastor, no milagre. Só querem ver Deus nas obras extraordinárias. Nós temos que ver Deus em tudo na vida. Tudo, nas coisas simples. Porque você acha que este mundo, este universo vem do acaso? É verdade. Você acha que é o Big Bang lá, todas aquelas coisas que a ciência explica? Não, aquilo ali, quando
saindo um pouquinho para fora, lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus criou o mundo, criar ali no hebraico é bara. O que significa? Criar do nada. Então Deus trouxe à existência as coisas que Não existiam. do nada. Do nada. Então isso é poder. Então a gente tem que ver Deus na vida, em tudo. Ah, irmão, mas se você está falando isso porque na minha vida tudo está dando errado. Glória a Deus. Continua na fé. Porque Deus também está trabalhando. Deus está agindo. Por mais que as coisas, é aquilo que eu sempre falo. Eu falei isso que se me falar a memória, foi na aula passada. A pessoa fica reclamando, fica murmurando. Mas minha vida está isso, minha vida está aquilo, tá vendo? Ok, mas o que você está fazendo? Se você não está de acordo com aquilo que você está vivendo, mas o que você está fazendo para mudar? E outra coisa, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, você pode ter certeza, o mal que está chegando na tua vida, este mal vai cooperar para o seu bem. Então, nós temos que enxergar Deus em tudo. A igreja só enxerga Deus, mas que Deus está aqui, é quando expulsa um demônio, é quando alguém é curado, ou quando tem uma manifestação sobrenatural, ou algumas experiências até loucas, porque nós não sabemos a fonte. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter discernimento, sabe? Então não consegue ver Deus nas coisas simples da vida. Deus se manifesta em tudo. Hoje você está vivo. Deus te guardou à noite, você dormiu, você descansou, dormiu bem, Deus te guardou. Te livrou, porque você pode ter certeza que o inimigo pediu a tua alma. A Bíblia diz que dia e de noite, de dia e de noite, ele nos acusa diante do trono de Deus. Por mais que as acusações dele, pastor, sejam fraudulentas. Mas ele pede a nossa vida. E Deus rogou por ti. Você acha que Deus o Deus Filho, o nosso Salvador, sentou à direita do Deus Pai? Você acha que ele está fazendo o que lá? Ele está advogando? Está parado? De jeito nenhum. Depois de ter feito tudo, cruzou os dedos? Não, ele está... Trabalha até o dia de hoje. Está advogando a nossa causa. Ele está silenciando imediatamente a voz do nosso acusador. Ele trabalha por nós, ele pleiteia a nossa causa, ele nos defende, ele não perde nenhuma sentença, pastor, a nosso favor. Isso aí é libertação. Quando ele diz assim, para os apóstolos, se não me falha a memória, não sei se é João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar na casa de meu pai, muita morada. Não está dizendo que Jesus é construtor. Esse preparar-vos lugar, o que significa? Ele está advogando a minha causa. Ele está me defendendo diante de Deus. Para você chegar num destino, né? Eu preciso chegar no destino. Destino. E ele está preparando este lugar. Ele não só prepara o lugar, como a gente estava conversando aqui antes, ele também prepara a minha jornada. Ele me sustém na minha caminhada, para que eu possa chegar são e salvo. Então ele é o provedor, ele é o nosso sustentador. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso, né? Vamos continuar aqui, que isso, já preparado, né? Nós vamos aqui, a maioria dos livramentos que eu disse para o Senhor, né? Que Deus nos dá e nem pode ser percebidos. Às vezes Ele nos permite ver ou conhecer a dimensão do seu poder em algum lance da vida, a fim de nos animar e edificar. Quando o salmista usa a expressão as águas nos teriam submergido, faz referência ao milagre da abertura do Mar Vermelho. Então, aquilo que eu estava... eu não tinha lido não li aqui, eu estava vendo em outro estudo, só que a revista aqui da Escola Dominical, ela compactuou, o estudo foi alinhado. Faz referência ao milagre da abertura do Mar Vermelho, logo no início do êxodo israelita. No final da viagem, ou antes de entrar na Terra Prometida, diante das águas do Rio Jordão, Deus estava com a nação de forma visível, por meio da coluna de nuvem, aquilo que eu estava dizendo, durante o dia e coluna de fogo durante a noite. E Moisés escreveu que nunca se apartou deles essa bênção. Olha só, que promessa. Deles nunca se... E essa promessa Jesus também fez para nós. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu tenho dito aqui na aula passada, existe um time. Quando eu olho nas Escrituras, eu vejo o Pai, o Filho, o Espírito Santo trabalhando por mim. Você acha que eu estou desamparado? Jamais, né? Jamais. Então,
O time, eu vejo um time celestial, os anjos a nosso serviço, os arcanjos ao nosso serviço, os querubins, os serafins. Existem vários outros meios que Deus usa, até o ímpio Deus usa para te abençoar. Te abençoar, com certeza. Então Deus, ele tem as formas, ele é provedor, ele é soberano. Pastor, Deus está no trono. Então, descansa o coração, descansa a vida, crê em Deus e continua na fé. Sabe? Se você está lutando, se você está orando por uma libertação e ainda não aconteceu, continua. Continua, porque existem casos, pastor, que eu sempre digo, é da noite para o dia. Agora, existem casos que é anos, sabe? E de perseverança, de luta. Uma passagem interessante também, quando eu vejo ali, quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de uma pessoa, aí foram questionar Jesus. Aí Jesus falou, não, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então, não que eles não eram aptos, é que eles não estavam preparados. Então, a nossa vida precisa de oração, precisa de mais leitura da palavra, sabe? Essas coisas se completam para a gente continuar olhando para frente, continuar trabalhando, continuar orando, porque existem processos que demoram. Existe processo, a libertação, pastor, não acontece às vezes da noite para o dia. Não acontece. Caso sim, Paulo foi um caso mais rápido, sabe? Mas agora, se você tá orando, continua na oração, né, pastor? Porque a oração você vai fortalecer, né? Fortalecer, não desanima não. Tem que fortalecer a oração, comunhão com Deus, que você orar, você conversar, conforme eu estou conversando aqui com o cooperador irmão Éder, né? Você está orando, é você conversar com Deus, você vai obter o quê? Força para você continuar, amém? E a palavra bíblica, de você meditar a palavra do Senhor, é que nem há uma diferença de meditar e de ler. Ler é conforme você está lendo um jornal, uma revista. Meditar é você pegar um versículo, né, ver aquilo que Deus está falando com você, ter o discernimento daquele versículo, e você meditar. A meditação está junto com a oração para o fortalecimento e a meditação, ler a palavra do Senhor para você vencer o adversário. Nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse tem todos ali, amém? Todos os versículos bíblicos para você vencer através da ajuda do Espírito Santo, de Deus, de Jesus, para você vencer o mal que queira vir sobre a sua vida, né? Uma coisa que eu estava lembrando agora, através do Espírito Santo de Deus, que o cooperador Éder estava comentando sempre, eu costumo dizer, no mundo espiritual, né, no meu pensar, se Deus desse para nós a visão, nós vemos como visão humana, como Daniel viu, né? Como Daniel viu, né? Então, será se nós tinha coragem de nós sair da nossa casa para nós ir para o trabalho, né? Sair a 100, a 200 metros da nossa casa, né? Graças a Deus que Deus não permitiu isso, porque senão nós não sairíamos da nossa residência. Eu estou falando visão no mundo espiritual. Sempre eu costumo dizer também para Deus dar para cada ser humano, não importa se seja cristão ou não cristão, né, que não está na mesma fé, né, na mesma crença, amém, para Deus deixar um ser humano com vida na face da terra, a batalha é grande. Sempre quando começo uma campanha de oração ou de consagração, estava até comentando ontem com os irmãos ali na igreja, na consagração de ontem, eu gosto de meditar ali em Efésios 6:10, né? Que são classe de demônio, né? Principados e potestades. É forte, né? No mundo espiritual. E Deus nos dá libertação a cada dia, desde o momento que Ele nos coloca sobre nossos pés, na face desta terra, para ir para o nosso trabalho, retorno no período do trabalho, nos dando livramento de acidente de trabalho, né? Ali nós já vemos ali a grandeza de Deus, o cuidado de Deus na vida de cada um de nós. É aquilo que o operador está dizendo. Não reconhecer a Deus nas coisas maiores, sobrenatural, né? No mover nos nossos olhos carnais como fosse coisas pequenininhas, amém? Deus está ali cuidando de mim e de você.
Deus está cuidando, né? O tempo todo, né? O tempo todo. Quando o senhor falou aí em principados e potestade, às vezes as pessoas não sabem. Principados significa lugar ou estado cujo soberano é um príncipe. E potestade significa quem tem grande autoridade. O conceito de potestade na Bíblia funciona da seguinte forma. Qual que é o conceito de potestade na Bíblia? É aquilo que não é uma pessoa, mas funciona como fosse. Então tem vontade própria, tem poder de manipular, igual o dinheiro. O dinheiro é uma potestade. Então, porque ele dita regras na sua vida. Você viu? Ele não é uma pessoa, mas ele tem vontade. Porque ele muda o curso da sua vida. Sabe, assim, às vezes a pessoa acaba se corrompendo. Sabe? Então, o principados e potestades, a nossa luta é contra eles. Por quê? É aquilo que o senhor falou. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão. Olha a fúria. Não é o leão, como? Bramando como o leão é pior, né? Enganar, né? Buscando a quem possa tragar. Então, se ele está ao nosso derredor bramando como o leão, buscando a quem possa tragar, é aquilo que eu digo, ele não ataca de repente, ele é estrategista, ele fica procurando brecha na sua vida. Ele olha a sua fraqueza, ele olha os seus antepassados, se tinha algum vício. Ele vê as fraquezas dos pais, das gerações anteriores. Ele conhece a sua geração desde a raiz, porque ele está aí, solto. A Bíblia diz que está passeando, ele está pela terra aí. Então, ele conhece a nossa vida, a nossa história. Então, o diabo, ele é estrategista. Ele fica procurando brecha, ele fica procurando, ele estuda, ele é estrategista, ele estuda você e vê aonde que a brecha... Como se fosse um psicólogo, né? Um psicólogo, ele é um detetive das trevas. Ele fica investigando a tua vida. Por isso que eu falo, a gente não tem que dar brecha, a gente tem que sempre adorar. Se você está fazendo alguma coisa que é errado, peça perdão para Deus e não faça mais. Né? Porque, sabe, às vezes a pessoa fala bem assim, mas eu estou indo na igreja, não é porque você está indo na igreja, pastor, às vezes a pessoa está indo na igreja, a pessoa ora, a pessoa lê a Bíblia, a pessoa toma a Santa Ceia, a pessoa já é batizada, a pessoa canta no louvor, a pessoa toca, a pessoa prega, mas isso aí não tem nada a ver, isso aí assim, nada a ver assim, em relação ao diabo, porque isso aí ele não tem medo dessas coisas, ele não tem medo. Se você abrir brecha, ele vai, olha Pedro, Pedro era apóstolo. Assim, uma pergunta que fizeram uma vez, aí fizeram para mim, o crente, aquele que está ali no templo, que está orando, que está aí buscando a Deus, que está lendo as escrituras, que está cumprindo os ritos cerimoniais ali. Ele pode ser possesso? Não, ele não pode. A resposta é não. Só que ele pode ser influenciado. Porque olha Pedro, é um exemplo. Quando o diabo falou através da boca de Pedro, tentando impedir o caminho da cruz. Olha que Pedro falou assim para Jesus, não Senhor, isso, Jesus falou da crucificação, Pedro falou assim, não, isso aí Senhor, não vai te acontecer não, jamais. O que Jesus olhou para trás e falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Então ele usou, Judas também, na última ceia, não sei se é João 14, João 12, não fala a memória. A gente vai ficando velho, pastor, eu posso mandar parabéns para mim que hoje faz 40 anos. Judas, quando sentou ali para comer a última Santa Ceia, ali para partilhar do pão ali com os discípulos de Jesus, a Bíblia diz que Jesus disse, né, que o traidor estava ali. Então, aí todo mundo preocupado, os discípulos, mas quem é? João sou eu, tal, não. Aí Jesus falou, aquele que coloca a mão comigo ali no pão é o traidor. Aí Judas, a Bíblia diz que quando Judas colocou a mão, o diabo entrou no coração dele. Se não me fala, está lá em João 12. Então você viu que não é uma questão que ele foi incorporado, não. O diabo entrou, quer dizer, o diabo persuadiu, tomou o coração dele. Então, você vê ali que ele não caiu no chão rolando, possuído, gritando, com loucura, não. Ele, na calmaria, quando o diabo tomou o coração dele, entrou no coração, ele se levantou dali. E o que ele foi fazer? Ele foi trair Jesus com um beijo e vender Jesus por 30 moedas de prata. Você vê um discípulo que comia na mesa com Jesus e na última Santa Ceia. Você está vendo porque deu brecha. Porque deu lado. E Jesus não fez nada para que se cumprisse a Escritura, porque 700 anos antes, a Escritura, se não me falha a memória, Isaías já tinha profetizado que ele seria vendido por 30 moedas de prata.
Isso é verdade, né? Então, nós devemos fechar todas as brechas, né? Procurar ser humilde para pedir ajuda para o Espírito Santo de Deus, para que nós não possamos jamais dar essa brecha para o adversário querer agir nas nossas vidas. E essa passagem me fez lembrar também que às vezes existe no momento do nervoso, hoje está forte, no momento do nervoso, né? A Bíblia diz assim: ireis, mas não pequeis através da ira, né? O que é pecar? É de você falar algo que não é do agrado do Senhor. Errar o alvo, né? Errar o alvo, né? E às vezes você nem percebe que está pecando, quem vai ver é aquela pessoa que está do seu lado. Olha que você acabou de falar, e a pessoa vai falar assim: o que eu falei? Você falou isso, eu nem percebi. Né? Foi essa brecha que Pedro, né, deu para o adversário, né? Querendo impedir ali a crucificação. A vigilância é essencial, né? Vigilância é essencial. Porque às vezes nós não percebemos, mas nós acabamos cometendo, fazendo coisas que não agradam a Deus. Porque o diabo, ele tem as suas influências. Ele fica mandando flecha maligna, fazendo com que você pense besteira, com que você olhe besteira. E outra coisa, ele não apresenta para você coisa feia não, coisa ruim não, ele traz o melhor. Não. Olhos de fogo. Isso aí é o retrato que o ser humano ele pinta na mente, acha que o diabo vem com rabo, chifre e dente. Não, a Bíblia diz que se transfigura em anjo de luz. Por isso que é necessário, pastor, que nós leiamos a Bíblia, os 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo, de capa a capa, de carreirinha, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo, Ruth, 1 Samuel, vai lendo tudo. Por quê? Porque se você não lê, você não percebe o diabo chegando. Ele vai se parecer com tudo aquilo que você acha que não é, mas é. Se você não lê as Escrituras. Continuando aqui, só que fazer um comentário? Não, continuando aqui. Outra passagem que eu queria falar com os irmãos é em Lucas 4,18, quando Jesus quase não ia na sinagoga. A sinagoga ali fica congregação, assembleia, onde a sinagoga, essas pessoas, assim, se você que está nos ouvindo, a sinagoga ela nasceu no cativeiro babilônico, onde que os judeus ficaram 70 anos ali. Quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o cativo Daniel, inclusive foi, Sadraque, Mesaque e Abednego, Jeremias profetizou também sobre o cativeiro babilônico e Ezequiel foi profeta do cativeiro. De 605, se me falha a memória, 536, uma coisa assim. As datas não são exatas, são aproximadas, mas foi 70 anos ali, arredondou para 70 anos. Mas as contas chegam a 68, uma coisa assim. Mas aqui não é o caso. A sinagoga nasceu ali porque eles estavam longe de Sião, estavam longe de Jerusalém, então estavam desprovidos do templo, do sacrifício, de todas aquelas cerimônias. Então eles resolveram criar uma sinagoga. Então a sinagoga nasceu durante o cativeiro babilônico, na Babilônia. A Babilônia, você que está nos ouvindo, a Babilônia é o atual Iraque. Você viu que ainda continua sendo inimigo de Israel, né? Então ali já foi encontrado restos ali de arqueologias babilônicas. Então, mas onde você quer chegar? Estou dizendo assim, Jesus quase não ia na sinagoga. E quando ele ia, ele causava problema. Problema, assim, por pregar o evangelho, por dizer a verdade. Porque a verdade, pastor, ela incomoda. Aquilo que nós estávamos conversando assim, a humildade, o coração humilde, ele vai receber a palavra. Ele vai crer, o coração é como se fosse do humilde é como se fosse uma terra fértil esperando a semente. E a semente, a Bíblia diz que na parábola do semeador, quando a semente caiu num solo frutífero, o resultado é frutificar. E agora, quando você resiste, a Bíblia diz que, se me falha a memória, um provérbio, não sei se é 29, que Deus resiste ao soberbo, mas porém dá graça aos humildes. Então é necessário ter humildade. E a verdade é assim, a verdade ela é confrontadora, ela é transformadora. E a palavra, ela é libertadora. Quando Jesus foi na sinagoga, logo no começo do seu ministério, está aqui em Lucas, depois você abre na sua casa, se você estiver em Lucas 4,18, olha só o que aconteceu na sinagoga. É um texto muito